Olá, amigos. Hoje o estudo será Despertando a Consciência. Nós vamos estudar hoje a introdução do profeta Natan na história. Ontem nós vimos ali quando o rei Davi cometeu aquele pecado, aquela sucessão de erros, né, através do adultério com Batseba, depois aquela mentira em relação a Urias, enviando ele para ser morto junto lá no campo de batalha. E aí, agora nós vemos, né, Davi, no final do capítulo 11 de 2 Samuel, ele casando-se com Batseba. Aparentemente, parece, a impressão que se dá é que Davi havia resolvido o problema. Afinal, ninguém sabia do que havia acontecido, da trama dele, mas aquilo ainda estava causando uma inquietação na sua consciência e no seu coração. Aparece nesse momento da história o profeta Natan. E é interessante como Deus usa as coisas, né? O profeta Natan vem até Davi e conta uma história, ele conta uma parábola. E é muito interessante que nessa parábola o profeta fala de um homem rico que tinha muitas ovelhas e de um homem pobre, simples, que tinha apenas uma ovelha. E quando esse homem rico recebe a visita de um viajante, ele faz um banquete. E o que o homem rico oferece? Oferece uma ovelha, mas não do seu rebanho. Ele vai lá e pega aquela única ovelhinha daquele senhor pobre, humilde, simples, e oferece então para o viajante. E é nesse momento que o rei Davi, né, ele se expressa. E aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, verso 5, diz assim, ó: Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Veja a indignação do rei diante dessa situação. E ainda fala para que fosse restituído aquele pobre homem 4 vezes mais. E Natã, aqui no verso 7, disse a Davi: Tu és o homem. Existem maneiras de falar para as pessoas que cometem erros, né? Aqui nós vemos o profeta Natan, ele sendo astucioso nessa maneira como ele fala com Davi. Ele não foi envergonhar, não foi afrontar, foi despertar a consciência de Davi para um pecado que ele havia cometido. E Davi, naquele momento, ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu aquilo que estava inquietando o seu coração, a sua mente, e ele concluiu que o pecado que ele havia cometido não foi somente contra Batseba, não somente contra Urias, mas também contra Deus. É o que nós lemos aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, onde diz o seguinte: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Veja bem, Davi fala: pequei contra o Senhor. Mas Natã responde a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, portanto você não vai morrer. Deus havia perdoado. O pecado de Davi era suscetível de apedrejamento, né? Adultério, né? Era a lei mosaica. Mas aqui Deus havia perdoado porque Davi reconheceu que havia pecado contra Deus. Havia afrontado a Deus. Quando nós cometemos pecado, nós ferimos, machucamos, magoamos pessoas próximas a nós. As pessoas saem feridas, saem machucadas. Mas quem mais nós ferimos e magoamos é Deus, é Jesus Cristo. É aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Quando nós pecamos, nós cravamos um prego nas mãos de Cristo. Nós batemos na coroa de Cristo, na coroa de espinhos que ele usou. As pessoas são magoadas, mas Deus é o mais ferido quando nós pecamos. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 722, comentando sobre esse caso de Davi, ela fala o seguinte: A repreensão de Natã tocou o coração de Davi, despertou sua consciência e a terrível gravidade do seu crime veio à tona. Seu ser se curvou arrependido diante de Deus. Com lábios trêmulos disse: Pequei contra o Senhor. Todo mal que é feito a alguém se reflete em Deus. Davi tinha cometido um grave pecado contra Urias e Batseba e sentiu isso profundamente. No entanto, seu pecado contra Deus era infinitamente maior. Portanto, meu amigo, minha amiga, quando nós pecamos, além de ferir alguém, estamos ferindo o próprio Deus. Vamos ter consciência de que o pecado não é brincadeira, não devemos brincar, porque quem mais sofre é o nosso Deus. Que Deus te abençoe nesse dia.